Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, seus familiares. Estamos aí, mais uma semana de aulas virtuais, vamos em frente com a matéria. O nosso assunto agora são as probabilidades. Eu vou dividir, essa nossa aula. Hoje essa semana a gente só tem aula hoje, segunda-feira. E eu vou dividir essa aula em 3 partes, tá? Em 3 vídeos. Um onde a gente vai iniciar, a gente vai fazer a introdução do nosso assunto, que são as probabilidades. Uma outra segunda parte da aula, onde eu vou resolver alguns exemplos, E depois desses exemplos deixo com vocês alguns exercícios e no final do dia, publico a resolução desses exercícios. Então a nossa aula vai ser dividida em 3 partes, em 3 vídeos, até para não ficar muito longo, cada vídeo. Muito bem. Cálculo de probabilidades. O que nós fizemos até agora em combinatória foi resolver os problemas de contagem, resolver de quantas maneiras eu poderia fazer, alguma coisa, de quantas maneiras alguma coisa poderia acontecer, E agora no cálculo de probabilidades a gente vai buscar solução para um outro problema, Dado aí uma situação em que eu gostaria que alguma coisa acontecesse, como é que eu vou representar as chances dessa coisa de fato acontecer matematicamente? Isso é o cálculo das probabilidades. Isso tem toda uma teoria, estabelecida, organizada, comprovada. E como toda teoria, você tem conceitos básicos, que vão te dar a base para você desenvolver a sua teoria. Então, nessa introdução aí às probabilidades, nesse primeiro momento aqui, nos interessa entender, de fato, quais são esses conceitos básicos. Se a gente conseguir fazer isso, show de bola. Então vamos lá. Primeira coisa, o cálculo probabilístico ele está associado a experimentos aleatórios, Então o primeiro conceito aí que a gente vai trabalhar é o conceito de experimento aleatório. Não faz sentido, a ideia de probabilidade, um experimento que não seja aleatório. O que é o experimento aleatório? É todo aquele experimento que, por mais vezes que eu repita, sobre as mesmas condições, eu não posso, de forma alguma, prever o resultado. Certo? Então, por exemplo, se eu jogo uma moedinha, eu posso jogar um monte de vezes a moedinha, pode dar cara, o meu experimento é observar, o resultado do lançamento da moeda. Pode dar cara, jogar 10 vezes a moedinha, deu cara 10 vezes. Nada me garante que na 11ª jogada, que vai dar cara, pode dar coroa. Não é verdade? Então, por mais vezes que eu repita sobre as mesmas condições, eu não posso prever o resultado. Então isso caracteriza o que eu chamo de um experimento aleatório, Uma das aplicações mais gerais da probabilidade está na genética, a gestação, o nascimento de um ser humano e todas as características desse novo ser humano, são definidas aí por experimentos totalmente aleatórios, Já começa pelo sexo, A mulher descobre que está grávida, ela não pode de forma alguma dizer é menino ou é menina, Isso é um experimento aleatório, ela vai descobrir depois, Ela não pode afirmar meu filho vai ter olhos negros, meu filho vai ter olhos castanhos, meu filho vai ter olhos azuis, Então todos os fatores genéticos aí acabam sendo experimentos aleatórios, certo? Agora, o fato de você
ter um experimento aleatório e não poder prever o resultado, não te impede, né, que você saiba, ou que você enumere, que você construa um conjunto com todos os resultados possíveis desse experimento aleatório, né? Eu vou jogar a moeda, eu não sei o que vai dar, mas eu sei que vai dar cara ou coroa, né? Então é possível construir, imaginar um conjunto que seja o conjunto de todos os resultados possíveis desse meu experimento aleatório. Esse conjunto, que é um conceito básico da teoria das probabilidades, é conhecido como espaço amostral. Então, todo experimento aleatório tem o seu espaço amostral, que é o conjunto de todos os elementos, de todos os resultados possíveis desse experimento aleatório. Agora, se dentro de um experimento aleatório e todos os seus resultados possíveis, eu quiser, por exemplo, apostar em algum ou alguns resultados, bom, aí eu vou criar um outro conjunto, na verdade um subconjunto do meu espaço amostral, onde vão estar os resultados que, diante de todos, aqueles que me interessam, né? E aí, sempre que eu considerar subconjuntos do espaço amostral, eu vou estar considerando, eu vou estar trabalhando com o que a gente vai chamar de evento. Então, dado um experimento aleatório, eu tenho um conjunto de resultados possíveis. Entre esses resultados possíveis, existem aqueles que me interessam, e esses que me interessam, por algum motivo, vão formar subconjuntos, né, do espaço amostral, que são chamados de eventos. E aí o que a gente vai calcular, o que é a probabilidade? A probabilidade de ocorrer um evento é uma relação que eu vou criar, né, entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral, o número de elementos de casos que me interessam dentre todos aqueles que são possíveis, certo? Então vamos imaginar aí a seguinte situação. Um experimento aleatório, o lançamento de um dado. O lançamento de um dado, ele é um experimento aleatório. Eu posso jogar o dadinho à vontade, um monte de vezes, não tem como prever o resultado. Claro, desde que o dado seja um dado honesto, né? E todas as 6 faces tenham aí possibilidade, né, de no lançamento ficar voltada para cima. Esse lançamento de um dado é um experimento aleatório que vai ter como espaço amostral, e aí a gente encontra na maioria dos livros a letra ômega maiúscula para representar esse conjunto, que eu chamo de espaço amostral, onde eu tenho todos os resultados possíveis do meu experimento. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses são todos os resultados possíveis quando eu lanço um dado, né? Então, esse é o espaço amostral. E aí vamos imaginar que eu pensasse, né, na brincadeira. Não, eu vou apostar que quando eu jogar o dado, o meu resultado vai ser um número par. Pronto, nesse momento que eu digo que eu vou apostar que o resultado é um número par, eu já passo a ter aí um subconjunto do espaço amostral, né, com os resultados que me interessam, no caso, os números pares. Então eu passo a ter um evento A, né? O que seria o que eu vou chamar de evento A? Obter um número par. Isso é um evento, né? Na verdade, o evento A é um subconjunto do espaço amostral que tem os elementos 2, 4 e 6. É claro que eu posso imaginar aí outros vários eventos diferentes, né? Se você, por definição, diz que evento é qualquer subconjunto do espaço amostral,
Se eu tenho aqui um espaço amostral com 6 elementos, eu tenho 2 elevado a 6 subconjuntos, ou seja, um total de 64 subconjuntos, um total de 64 eventos diferentes, né, que eu poderia imaginar aí nesse experimento aleatório. Né? Por exemplo, eu poderia pensar num evento B, obter um número maior que 4, por exemplo, certo? Nesse caso, né, quem é o meu evento B? O evento B é um subconjunto do espaço amostral que tem os elementos 5 e 6. Ok? Mas veja bem, o que é calcular a probabilidade de ocorrer o evento A, por exemplo? Qual é a probabilidade de eu lançar um dado e obter um número par como resultado? Qual é a probabilidade de eu jogar um dado e obter um número maior que 4 como resultado? Como é que eu calculo a probabilidade de ocorrer um evento? Gente, é simples. A probabilidade de ocorrer um evento A é a razão entre o número de elementos do evento A e o número de elementos do meu espaço amostral. Sempre isso. Sempre que eu for calcular uma probabilidade, é nisso que eu vou pensar. Quantos elementos tem o meu evento, quantos elementos tem o meu espaço amostral, né? De uma maneira mais informal, como é que a gente poderia escrever isso aqui? Resultados que interessam sobre resultados possíveis. Beleza? Então, pensando aí de uma maneira informal, seria isso. Eu vou contar quantos elementos tem o meu experimento aleatório, perdão, o meu espaço amostral, né? Quantos são os resultados do experimento aleatório possíveis. Vou contar dentre eles quantos me interessam e vou estabelecer essa razão aí. Essa razão, né, é o que me dá a probabilidade de ocorrer o evento. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, né, a probabilidade de ocorrer o evento A seria de 3 para 6. Né, já que eu tenho um experimento aleatório cujo espaço amostral tem 6 elementos, ou seja, 6 resultados possíveis, e o meu evento A, no caso, é obter um número par, então eu quero esse evento aqui que tem 3 elementos, 3 resultados que me interessam. Certo? Então a probabilidade de jogar um dado e obter um número par como resultado é de 3 para 6. É claro que essa maneira é a resposta mais direta possível, mas ela pode ser dada de outras formas, né? Por exemplo, 3 para 6 é o mesmo que 1 para 2, ou seja, 3 sextos é uma fração que eu posso simplificar. Então, numa questão de múltipla escolha, por exemplo, muito provavelmente não iria aparecer 3 para 6, iria aparecer 1 para 2, né? Aliás, quando a gente fala em cálculo de probabilidades, as respostas podem vir de todas as formas possíveis. Por exemplo, 1 para 2 é o quê? 0,5. Então você poderia ter a resposta também em números decimais. E assim, mais comum ainda, 0,5 é o quê? 50%. Muito comum problemas de probabilidade em que a solução vem na forma de porcentagem. Então, esse passeio que a gente faz entre as frações e a porcentagem é importante. Tá? E lá no outro vídeo, quando a gente for resolver exemplos, a gente vai ver que é bastante comum e da forma que aparecem esses problemas aí. Beleza? Outra coisa, se eu quero a probabilidade aqui, ó, já que eu criei o evento B também, qual é a probabilidade de ocorrer o evento B? Bom, o evento B tem 2 elementos, entre 6 possíveis, que é o número de elementos do espaço amostral. Probabilidade é isso, galera.
Resultados que interessam sobre resultados possíveis, sempre. Isso é o básico da probabilidade. Então eu vou ter aqui 1/3. Ok? Então, ó, tudo isso aqui é a resposta possível, né? Deixar uma fração não irredutível como resposta não é legal, né? Se der para simplificar a fração, é bom negócio. Isso aqui já é mais facultativo, a gente só vai usar mesmo, né, a questão da porcentagem se for uma questão de múltipla escolha e as opções, né, estiverem em porcentagem. Tudo bem, gente? Beleza? Show de bola. Agora, para terminar essa primeira parte, eu vou ainda fazer aí algumas observações. Tá legal? Vamos lá. Só para a gente fechar essa primeira parte. Então, observações. Veja bem, a probabilidade de ocorrer um evento A qualquer, ela vai ser um número necessariamente entre 0 e 1. Vamos entender isso aí. Você sabe que, já sabe, né, que a probabilidade de ocorrer um evento é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Como o evento é um subconjunto do espaço amostral, não faz nenhum sentido imaginar que esse número de cima venha a ser maior que o de baixo. Impossível um subconjunto ter mais elementos do que o conjunto. Então teremos sempre uma fração com numerador menor do que o denominador. Isso é um número entre 0 e 1. Certo? Existe a possibilidade da probabilidade ser 0? Sim. Existe a possibilidade da probabilidade dar 1? Sim. São casos particulares, mas que existem. Por exemplo, se eu pensar, vou jogar um dado, qual a probabilidade de dar 7? Eu vou buscar elementos nesse evento e não vou encontrar. Esse evento é vazio, né? Ou seja, a probabilidade de ocorrer o vazio é 0. 0 sobre 6 é 0, né? Isso é o que a gente chamaria de um evento impossível. Aqui, ó, impossível. Certo? Agora, também existe a possibilidade do meu evento coincidir com o espaço amostral, né? Por exemplo, joguei o dado, eu aposto que vai dar um número menor que 7. Pô, aí todo mundo me interessa, né? Qualquer resultado do lançamento do dado está dentro do meu evento, né? Ou seja, o evento coincide com o espaço amostral. Aí, nesse caso, a probabilidade desse evento ocorrer é 1. É 100%, né? Lembrando que esse 1 aqui, ó, representa o quê? 100%, né? E o 0 é o 0%. Tudo bem? Isso aqui, no caso, é o que a gente chamaria de evento certo. Beleza, então o que a gente viu aí até agora? Vimos que para um problema de probabilidade acontecer, precisamos de um experimento aleatório. Dado esse experimento aleatório, conseguimos construir um conjunto com todos os seus resultados possíveis. Esse conjunto é o espaço amostral, um conjunto sempre finito, tá? E considerando qualquer subconjunto, qualquer situação que me leve a um subconjunto desse espaço amostral, nós vamos ter eventos. E para calcular a probabilidade de ocorrência desses eventos, a gente tem que estabelecer a razão entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. De uma maneira mais informal, como eu disse, é contar quais são os resultados que interessam e dividir por todos os resultados possíveis. Ok, galera? Então a gente termina essa primeira parte aí, esse primeiro vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer o seguinte, vamos nesse vídeo, na postagem desse vídeo, colocar a presença, ou seja, vai lá, comenta presente,
para eu computar a sua presença, porque eu vou usar isso como critério de avaliação lá na frente, tá bom? Então, assistiu a aula, vai lá e anota, presente, tá? Daqui a pouco a gente volta em outro vídeo para comentar alguns exemplos. Beleza, galera? Então tá legal, até daqui a pouco.